A maior rivalidade de cada país é quando você joga pela bandeira, não pelo escudo. Esses jogos têm outro peso, outra história, e hoje vamos falar sobre a maior rivalidade de cada seleção. A Argentina e sua maior rivalidade com o Brasil. Surpresa? Acho que não. Argentina x Brasil, a maior rivalidade das seleções sul-americanas e um dos confrontos mais intensos do futebol. Dois países que dividem o continente e a história, mas se odeiam no futebol com intensidade inexplicável. Nenhum país quer ver o outro vencer, mesmo sendo sul-americanos. Argentina e Brasil torcem contra em todos os jogos, especialmente nas Copas do Mundo. A Argentina tem a filosofia do jogo mental, do drible, do talento individual. O Brasil tem o samba, o jogo bonito, a alegria transformada em futebol. Por décadas, ambos disputaram a liderança do continente e queriam ser o país que ensinou o mundo a jogar. Os momentos que definem essa rivalidade são incontáveis, mas nenhum tão recente e tão absoluto quanto a final da Copa América 2021, jogada no Maracanã, o templo do futebol brasileiro. A Argentina venceu, no Brasil, no Maracanã, com Messi levantando o troféu que lhe faltava. Para a Argentina foi redenção, para o Brasil, o pior pesadelo. Esse jogo resume bem essa rivalidade. Não há terreno neutro nem empate moral. Só um vencedor e o outro carrega isso por anos. Brasil e sua rivalidade com a Alemanha. O Brasil já apareceu ao lado da Argentina, mas sua maior ferida não vem do Rio da Prata, e sim da Alemanha. Apesar de não ser uma rivalidade recente, o fato de estarem próximos nas Copas do Mundo e disputarem quem é a maior seleção da história já basta para gerar forte rivalidade. Mas a gota d'água aconteceu em 8 de julho de 2014, semifinal da Copa do Mundo, Brasil contra a Alemanha. Não preciso contar o resultado, todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a Alemanha ganhou de 7-1 em casa. Esse jogo tem nome próprio no futebol, o Mineiraço, e no Brasil esse dia foi um luto nacional. Pessoas chorando nas ruas, jogadores destruídos em campo. Um país que viu seu esporte mais sagrado humilhá-lo diante do mundo inteiro. Antes daquela partida, Brasil e Alemanha já tinham se enfrentado em finais de Copa do Mundo. 1958 e 2002 momentos históricos para os dois lados. Mas o Mineiraço mudou tudo. Agora, ao olhar para a Alemanha, o Brasil vê mais que um rival. Lembra daquele número, placar e noite. México e sua rivalidade com os Estados Unidos, por décadas o México dominou esse confronto. Os Estados Unidos eram vistos como um adversário menor, quase de outro esporte. Mas isso foi mudando. Os Estados Unidos foram crescendo, construindo uma liga própria e começaram a vencer o México em momentos decisivos. Copas do Mundo, Copas Ouro, eliminatórias. Para o México, cada derrota para os Estados Unidos é uma ferida especial, pois vai além do resultado. É uma afirmação de quem domina a região. O México sempre se considerou o rei da CONCACAF, e os Estados Unidos disputam essa coroa. A Colômbia tem rivalidade recente com a Argentina, mas não tão antiga nem intensa quanto as demais. Mas há uma partida que marcou uma geração inteira nas eliminatórias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A Argentina recebeu a Colômbia no Monumental de Buenos Aires. A Colômbia venceu por 5-0 em Buenos Aires, no estádio da Argentina. Foi tão humilhante que Maradona, de fora do campo, disse que a Argentina deveria doar os convites para a Copa, pois não merecia ir. O resultado foi o início de uma rivalidade, pois a Colômbia, até então insignificante para a Argentina, de repente os goleou em casa. A rivalidade aumentou na última Copa América, quando a Argentina venceu com um gol agônico na prorrogação. Muitos colombianos diziam que a Argentina roubou durante toda a competição, enquanto argentinos consideraram a Colômbia inferior. Essas opiniões diferentes se transformaram em discussões acaloradas por toda a internet. Venezuela e rivalidade com a Colômbia. A Venezuela é, honestamente, o país com menos história no futebol desta lista, mas sua rivalidade mais sentida, mais próxima, mais ligada à da identidade é contra a Colômbia. Dois países vizinhos, com história compartilhada, discutem até hoje quem criou a arepa e já foram uma só nação na Grande Colômbia. Toda essa história aumenta a rivalidade, embora no futebol a Colômbia sempre tenha se destacado. Isso alimenta a rivalidade para a Venezuela. Sempre que vence a Colômbia, mesmo em amistosos, comemora muito. Para a Colômbia, perder para a Venezuela é a maior vergonha. Por isso, quando jogam, os dois países sentem de forma diferente dos outros. O Peru e sua rivalidade com o Chile. A Blanquirroja contra a Roja. Essa rivalidade vai além do futebol, pois Peru e Chile têm uma história marcada pela Guerra do Pacífico, cujas feridas ainda não cicatrizaram. E o futebol é onde essas feridas se reabrem toda vez que jogam. O Chile teve sua era dourada nos anos 2010, ganhando 2 Copas Américas seguidas. Na maioria desses torneios, o Peru foi o obstáculo do Chile, sendo mais lembrada a repescagem da Copa do Mundo de 2017. O Peru eliminou a Nova Zelândia e foi à Copa do Mundo da Rússia. Já o Chile, bicampeão da Copa América,
ficou de fora e os peruanos aproveitaram para zoar. A soma do Pacto de Lima entre Peru e Colômbia para tirar o Chile da Copa nas eliminatórias aumentou esse rancor. Equador e sua rivalidade com a Colômbia. O Equador faz fronteira com Colômbia e Peru, mas sua maior rivalidade é com o vizinho do norte. Historicamente, a Colômbia dominou, mas a seleção equatoriana mudou esse cenário nos últimos anos. O ponto crucial dessa rivalidade é recente. Na repescagem para a Copa do Mundo do Catar 2022, o Equador se classificou. A Colômbia não. E no Equador, isso foi comemorado não só como uma classificação própria, mas como uma vitória sobre o vizinho. Na América do Sul, ir à Copa do Mundo quando o rival fica fora vale o dobro. Além disso, a goleada de 6-1 do Equador sobre a Colômbia fez os equatorianos acreditarem estar no mesmo nível, mesmo sem títulos. A Bolívia e sua rivalidade com o Peru. A Bolívia é o país com menos títulos e participações em Copas do Mundo desta lista, por isso sua principal rivalidade é com o Peru. Não por ódio histórico, mas porque o Peru é o rival que a Bolívia pode vencer, o rival que está ao seu alcance, que está no mesmo patamar. Quando a Bolívia enfrenta Brasil ou Argentina, sabe que pode perder. Contra o Peru, acredita que pode e deve vencer. Sua arma secreta é a altitude. O Peru sofre toda vez que vai jogar lá, como qualquer seleção. O Chile mantém seu rancor contra a Argentina, marcado pela final da Copa América de 2016, Chile contra a Argentina, nos Estados Unidos. A Argentina chegou como favorita, com Messi, com tudo, mas o Chile venceu nos pênaltis pela segunda vez consecutiva e fez Messi chorar. Quando Messi perdeu o pênalti e anunciou a aposentadoria da seleção, depois revertida, o Chile sentiu que derrotou não só um time, mas uma era, aposentando até Messi, ainda que por pouco tempo. Esse foi o fundo do poço para a Argentina, mas também o início da reviravolta que levou à Copa do Mundo do Catar 2022. O Chile comemora e a Argentina atual ainda lembra. Uruguai e Argentina, separados por um rio, têm culturas tão semelhantes que o mundo as confunde. Mas eles mesmos rejeitam essa semelhança justamente por isso. Uruguai x Argentina é a rivalidade mais antiga do futebol internacional. O primeiro confronto oficial entre eles foi em 1900 e dois mais de 120 anos de história. Algo que a Argentina não pode ignorar. A primeira Copa do Mundo da história, em 1930, foi vencida pelo Uruguai, e na final eliminou justamente a Argentina. A primeira ferida, o primeiro título, a primeira derrota da Argentina em uma final, o Uruguai com sua garra charrua, a Argentina com seu talento individual, ambos achando que inventaram o futebol sul-americano, e a rivalidade entre Espanha e Portugal. A Europa tem grandes rivalidades: Alemanha x Inglaterra, França x Itália, Holanda x Alemanha, mas para a Espanha a maior rivalidade é com Portugal. A Espanha dominou durante uma época que talvez não se repita. Eurocopa 2008 Copa do Mundo, 2010, Eurocopa 2012, a geração de Xavi, Iniesta, Villa, Casillas. Mas Portugal tinha Cristiano Ronaldo. Na Copa do Mundo de 2018, no primeiro jogo da fase de grupos, Cristiano fez um hat-trick contra a Espanha, empatando em 3-3. Essa partida foi um espetáculo, um combate de egos e pura qualidade, e resume perfeitamente o que é esse confronto. Dois países que se respeitam, que se parecem e que não se suportam em um campo de futebol. Se você gostou desse vídeo, então tem que se inscrever. Até a próxima!